desse minicurso é ser um minicurso prático. Então, a gente não vai entrar aqui na parte do desenvolvimento técnico do jogo, né? A gente não vai trabalhar com código, com implementação, mas a gente vai trabalhar com planejamento. E o que vocês conseguirem planejar aqui, o jogo que vocês conseguirem planejar, aí vocês podem levar para continuar o desenvolvimento dele nas próximas etapas. Então hoje a gente vai trabalhar mais dentro da nossa jornada a questão do design thinking em si e junto dele o Play Educa, que é o que a gente está tendo como foco nesse mini curso. Então vamos só dar uma retomada aqui. Eu acho que a partir dos jogos aqui que a gente já analisou desses pontos, a gente percebeu, para quem que a gente viu ontem, né, que são 4 pilares essenciais no desenvolvimento do jogo, no planejamento dos jogos, e cada um desses pilares vão ter elementos relacionados. Então, dentro do que a gente for fazer, do planejamento do jogo educacional, existem também passos que a gente tem que considerar, que o Play Educa muitas vezes ele não pode se potencializar sem esses passos. Por exemplo, a gente sabe que a gente já viu ontem que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, que ela tenha um conhecimento diversificado. E além disso, no desenvolvimento de um jogo educacional, a gente precisa focar no público-alvo, né? Que vai ser normalmente alunos ou professores ou outros aprendizes que não se categorizam nessas 2 categorias, mas a gente tem que ter um foco no público-alvo, porque é o que a gente está querendo potencializar o aprendizado dessas pessoas, né, desse público. E para isso a gente precisa entender quais são os interesses, quais são os jogos que eles jogam, o que eles mais assistem, o que eles veem. Então, dentro cada um desses jogos que vocês trouxeram hoje, eles são produzidos com uma faixa etária diversificada. Então, o Age of Empires é uma faixa etária já de um público mais jovem, porque ele envolve estratégia, um pensamento mais racional, né, mais lógico. Já o Minecraft, ele é para um público mais infantil, é um mundo aberto para criativo, de customização, de construção. E o Free Fire, ele tá ali também no meio termo. Tem muitas crianças que utilizam, né, mas normalmente ele é para um público ali mais velho, até pela classificação etária dele envolver violência, dele envolver ser um jogo de sobrevivência. Então a gente precisa conhecer realmente quem é o nosso público para a gente desenvolver o jogo para ele, até porque tem a questão da classificação etária, de eu entender qual jogo funciona para aquele público, qual jogo ele já consome. Então a gente precisa ter esse foco no nosso público, que vão ser nossos alunos ou professores, certo? E a gente já viu ontem que o Play Educa ele vem como um guia para auxiliar nessa etapa de game design do jogo, né? Para guiar a concepção através dos elementos que a gente conseguiu mapear. Sendo que uma coisa que eu acho que vocês podem até ter percebido é que se você já não tem uma noção sobre as estratégias dos jogos, porque alguns aqui já falaram que trabalham com jogos, que conhecem jogos, e ficou mais fácil entender entender esses elementos, né? Sendo que quem não tem esse convívio de jogar ou desenvolver ou de conhecer mesmo, tá estudando sobre jogos, pode não saber essas estratégias, os diferentes gêneros, como é que um jogo de Battle Royale funciona, como é que um jogo de tiro funciona, ou um puzzle funciona. Porque, por exemplo, o Free Fire ele vai funcionar com estratégias e mecânicas diferentes de um Candy Crush, que ele é simplesmente um puzzle. Então, se a gente não tem esse conhecimento dos jogos, pode ser que o Play Educa ele não atinja o seu potencial para ajudar a gente no desenvolvimento. Então, a gente viu que para potencializar esse planejamento com o Play Educa, seria interessante utilizar uma abordagem que permitisse a gente construir esse conhecimento desde o início. Então, a gente entender as estratégias, entender como é que funciona o jogo, para então aplicar esses elementos do Play Educa como as estratégias para o nosso jogo. E uma abordagem que a gente viu que se encaixa interessante é o Design Thinking, mais especificamente o Design Thinking para educadores, porque ele vem nesse interesse de trabalhar com problemáticas da educação, né? Então, o Design Thinking para educadores, ele coloca o público-alvo mesmo no centro das atenções para propor as soluções para o problema, que pode ser que dentro aqui do nosso contexto
a solução que a gente vai estar já indicando de início é o jogo educacional digital. Então a gente vai estar utilizando já o Design Thinking para esse contexto, sendo que ele pode ser utilizado para problemática relacionada à sua disciplina, relacionada à escola, ao conteúdo específico, a uma problemática da comunidade escolar. Então você pode aplicar o Design Thinking para educadores em todos esses sentidos, só que aqui a gente já vai trabalhando com ele no contexto dos jogos educacionais digitais, certo? E o Design Thinking, ele é um processo de design, né, que tem uma questão de tu fazer, se a gente for traduzir o design, ele vem como se fosse o projeto, por isso que a gente está falando sobre projeto e planejamento de jogos, que promove essa construção do pensamento. Então a gente vai trabalhar identificando quem é o nosso público, quem é o nosso usuário, né, e quais são os interesses deles, fazer pesquisas, identificar referências, informações para a gente começar a construir a problemática. Então a gente tem diversas problemáticas, a gente constrói essa problemática e depois a gente constrói diversas possibilidades de soluções, vai testando essas soluções e adaptando e evoluindo, certo? O Design Thinking para educadores, ele é baseado no Design Thinking, né? E ele é, como eu disse, aplicado nessa questão dos problemáticas relacionadas à educação. Então ele é uma abordagem que ele é centrada no ser humano, então foca realmente no público, quais são os interesses do público. É uma abordagem que ela é colaborativa, então o trabalho em equipe ele é primordial, ter uma equipe multidisciplinar, que esteja compartilhando as informações, o conhecimento. Ela é uma abordagem otimista, então você tem a possibilidade de estar realmente construindo soluções, e estar aplicando essas soluções, e estar evoluindo, e estar desenvolvendo novas coisas e experimentando, né? Então por isso que ela é também experimental. E além disso, ela permite o erro, então não vai ter julgamento de erro. A gente vai testando, aplicando, testando para ver o que realmente vai funcionar como solução para aquela problemática. Às vezes tem uma solução, duas soluções, vai depender realmente de como eu vou estar trabalhando isso. E o Design Thinking para educadores, ele é baseado no Design Thinking, né? Que tem outras etapas, mas ele é composto de 5 etapas sequenciais. Então a gente vai partir da descoberta, que é realmente identificar e entender o problema educacional que eu quero solucionar. E para essa identificação, né, esse processo, eu vou utilizar uma equipe multidisciplinar. Depois eu vou para a etapa de interpretação, que eu vou analisar esses dados que eu coletei na primeira etapa e eu vou sintetizar e pensar em diversas soluções que podem surgir a partir daí. Então eu vou ter vários insights, eu vou fazer brainstorm, eu vou conversar e eu vou identificando a partir de todos esses dados que eu vou coletando e das pesquisas que eu fui realizando. A ideação é para eu gerar, reaproveitar e descartar ideias, porque nem sempre uma ideia vai ser interessante. Eu gero um número muito grande de ideias, de opções, de soluções, né, de estratégias, e dali para eu ter uma cartela mesmo, um cardápio de opções de estratégias, e a partir dali eu vou selecionar aquelas que eu considero mais interessantes, que casam mais com a problemática que eu quero solucionar. A quarta etapa é de experimentação, então eu vou transformar essas ideias em soluções palpáveis, eu vou fazer protótipos digitais ou de papel, o que for mais interessante para eu conseguir aplicar esses protótipos com o meu público-alvo e trazer feedbacks deles para fazer essa evolução e planejar os próximos passos, porque eu vou testando antes de ir para a solução final. Normalmente com protótipos com um custo mais baixo. Quando a gente fala em jogos, eu posso fazer, dependendo de como for o jogo digital que eu esteja planejando, eu posso inicialmente fazer um protótipo dele em papel, um board game, alguma coisa assim, para testar a jogabilidade, né? Testar as mecânicas dele com os alunos, ver o que eles acham, pegar os feedbacks deles para atualizar e ir melhorando o meu jogo. Aqui nesse mini curso a gente vai trabalhar essas 3 primeiras etapas, que a gente vai começar hoje com a descoberta, fazendo uma atividade prática e tudo mais. Depois a gente vai para a interpretação e a gente vai finalizar com a ideação, que vem realmente com a gente transcrever no documento esse planejamento de jogo que a gente vai construir ao longo dessa semana. Certo? E como é que a gente está utilizando o Design Thinking para educadores junto com o PlayEduc no Game Design de Jogos Educacionais Digitais, certo? A gente viu que aplicar essas duas abordagens, né, o framework com o Design Thinking para educadores, ele tende a potencializar a produtividade da equipe, porque já tem, querendo ou não, uma metodologia que
que diz como é que você vai desenvolver, você vai pensar nas ideias para o jogo, nas estratégias para o jogo, junto com os elementos que tu sabe que são essenciais para ter. E vai melhorar a comunicação, porque você vai estar sempre trabalhando em equipe, criando novas ideias. Então estimula realmente o trabalho em equipe e a criatividade, porque vocês vão pensando em diversas soluções, vocês vão analisando outros jogos, que nem os jogos que vocês trouxeram hoje, a análise que vocês fizeram provavelmente já trouxe alguns insights para vocês na produção. Quando vocês forem produzir um jogo novo, vocês já vão ter alguns insights relacionados às estratégias que outros jogos utilizam, que vocês podem aplicar nos jogos de vocês. Que essas são algumas características que a gente considera necessárias para uma equipe de produção de jogos. Então, todas essas características para potencializar realmente o desenvolvimento de um jogo educacional digital que traga algum tipo de interesse para o aluno, certo? E aí a gente vai começar com a etapa de descoberta e o Design Thinking para educadores, ele é aplicado ao longo, utilizando já o framework. Então eu vou pensar na descoberta considerando todos os 4 pilares, certo? Então eu vou falar mais na frente um pouquinho como é que vai ser essa atividade. Mas a gente vai considerar os 4 pilares, os elementos dos 4 pilares e fazer essa descoberta, identificando o público-alvo, definindo como é que vai ser esse problema e pesquisando referências. A gente mudou um pouco a nomenclatura aqui só para ficar mais relacionada com o que a gente vai estar abordando aqui. Mas dentro do Design Thinking para educadores, nessa parte de descoberta, a gente tem a pesquisa, né, a identificação do desafio, da problemática, a pesquisa mesmo junto com o público-alvo que vocês querem, que a gente vai estar trabalhando para identificar realmente essas questões. Então a gente precisa primeiro entender como é que vai ser essa problemática. Então a gente vai, cada equipe aqui vai abordar, vai pensar numa problemática que queira resolver, pode ser de alguma disciplina específica ou algum conteúdo, outra problemática que seja relacionada à educação, né? E aí a gente vai levantar algumas informações, coletar dados e referências para possíveis soluções desse problema, certo? Seguindo esses passos que eu citei. Então, na parte de identificar o público-alvo, como a gente viu que dentro do desenvolvimento de um jogo educacional, o público, né, o aluno ou o professor ou o outro que vai ser aprendiz, que vai ser o jogador do jogo, ele precisa ser o ponto central. E para isso eu preciso identificar quais os problemas que o aluno está tendo com essa problemática que eu estou tentando solucionar. Então, quais são os desafios que ele está tendo, por que ele considera isso uma problemática. Além disso, identificar quais são os interesses deles, que tipo de jogos eles jogam, que tipo de filmes assistem ou séries, fazer uma pesquisa mesmo, que pode ser uma pesquisa de campo ou entrevistas e tudo mais, que é algo que talvez a gente não consiga fazer aqui nesse mini curso, mas que quem conseguir pode ir aplicando com o público-alvo para tentar entender, vendo com algum seus filhos ou alunos mesmos ao longo dessa semana, para identificar quais são os interesses, que jogos eles estão jogando, quais são as motivações deles com esses jogos e quais são os jogos favoritos, né? Além de outras informações que a gente consiga mapear quem é o público e identificar realmente quais são os interesses desse público. Além disso, eu vou definir a problemática, listando os problemas que eu vejo, analisando esses problemas e fazendo pesquisas que me tragam possíveis soluções, né? Então, eu vou pesquisar algumas referências em outros jogos, em jogos que sejam de entretenimento ou jogos educacionais que eu trabalho. Então, eu posso pesquisar, eu posso analisar os jogos educacionais para analisar aquilo que eu acho que eles são interessantes, que eu considero conteúdos interessantes de acordo com os elementos, e o que eu não considero interessante, que eu quero fazer diferente, eu também anoto para eu ver como é que eu posso melhorar aquilo para o meu jogo, né? E para isso a gente vai utilizar o PlayEduc como guia. Então a gente vai analisar dentro do PlayEduc, por exemplo, personagens. Aí eu vou fazer uma pesquisa identificando quais os personagens que existem, por exemplo, no Minecraft, como é que esse personagem ele é abordado. Como é que eu poderia inserir esse personagem no contexto histórico, se eu quero trabalhar história, no contexto de biologia, se eu quero trabalhar algum conteúdo da biologia. Então eu poderia fazer um personagem no estilo do Minecraft, que tivesse essa customização, esse gênero, esse gráfico, só que se ele fosse um animal, porque o Minecraft já tem animais, só que eu interajo com os animais, eu não controlo os animais, né? Eu só controlo quando eu subo neles, se for um cavalo, alguma coisa assim, né? Mas eu não sou animal.
Então eu posso trabalhar num contexto de biologia em que eu seja trabalhar algo similar ao Minecraft, um sandbox, em que eu seja um animal, eu esteja ali no meu habitat e tenha que fazer missões relacionadas a isso. Então já inserir um contexto de acordo com um jogo que eu sei que os meus alunos eles gostam, eles se motivam, então pode ser algo que já traga familiaridade, então já vai trazer uma questão da motivação.